Avelar. Obrigada, Reni. Obrigada a todos do grupo André Luiz. O tema dessa noite ele foi formulado de uma maneira bastante instigante. Ele nos faz pensar nessa temática do perdão de diferentes maneiras, por diferentes pontos de vista. Então, o tema ficou assim: por que devemos perdoar? Então, uma primeira questão que nos chama a atenção nesta maneira de colocar o tema é que o perdão já está posto, né? Já se está pressuposto que nós aceitamos a necessidade do perdão, né? Então, nós devemos perdoar. Agora, por quê? Por que que nós devemos perdoar? E esse porquê nós devemos perdoar, ele também nos remete a diferentes pontos de vista, a diferentes maneiras de abordar. Eu fiquei pensando situações, por exemplo, que nós encontramos várias na literatura espírita, e às vezes até, assim, em relação a nós mesmos, em relação a pessoas próximas, que por um motivo ou por outro, ficamos sabendo, tendo algumas informações a respeito de relacionamentos que travamos com irmãos em outras existências. Mas na literatura mesmo, nós encontramos muito claramente esses casos relatados, né? Situações de desentendimento, por exemplo, entre pessoas encarnadas, situação de, digamos, desentendimento, que são os processos de influenciação obsessiva, essa influenciação permeada, né, por sentimentos negativos, que se estabelece de encarnados para desencarnados, e também sabemos, né, pela doutrina, que se estabelece também dos encarnados com relação aos desencarnados. Então, se a gente for pensar nessa complexidade imensa, imensa, muito grande mesmo, que envolve a história de cada um de nós, história que não se estabeleceu absolutamente de maneira isolada, né? Cada um de nós foi construindo e é responsável pela sua história, mas todos de maneira interrelacionada. Há vários irmãos, e ao longo das reencarnações nós vamos renovando esse ciclo de convivência com outros espíritos, renovando papéis e mantendo os mesmos, assim, relacionamentos com os mesmos espíritos, mas assumindo papéis diferentes por vezes, e sabemos o motivo disso. O motivo, afinal de contas, lá na frente, digamos, o objetivo geral, final de tudo isso, é o progresso de cada um de nós. Termos as oportunidades de que necessitamos para podermos ir aparando as nossas arestas, lapidando esse diamante bruto que é o nosso eu profundo, como se expressa Joana de Ângeles para nós. E para isso é necessário que nós vamos aprendendo também a conviver, a respeitar, enfim, a agir de acordo com o mandamento, de acordo da maneira como Jesus o sintetizou para nós. Amar ao próximo como amamos a nós mesmos. Esse é um mandamento formulado de uma maneira muito simples, mas que contém uma complexidade imensa, e a gente, pouco a pouco, vai compreendendo um pouco o que significa amar, o que significa se amar, o que significa amar ao próximo, o que significa amar ao próximo como amamos a nós mesmos.
ao longo das nossas várias experiências reencarnatórias, inclusive, né? Porque em cada reencarnação nós temos inúmeras experiências, podemos pensar, e Emmanuel nos diz isso claramente, que a cada amanhecer nós podemos pensar que estamos tendo uma nova existência, uma nova oportunidade, mas que se renovam também de uma maneira muito vigorosa, muito contundente em cada reencarnação. Então, se a gente pensar nessa complexidade toda, é muito fácil de nós sermos mais cuidadosos no relacionamento com os nossos irmãos. E no que tange a questão do perdão, estarmos sempre, sempre, sempre dispostos a perdoar. Porque é muito comum, e nós vamos encontrar isso com muita facilidade na literatura espírita, é muito comum que aquele que se apresenta como vítima numa determinada situação, ao se considerarem histórias pretéritas, ou a nossa história mesmo, só que de uma maneira mais ampliada, a gente vai perceber que aquele que se apresenta como vítima já assumiu o papel de algoz e não agiu de maneira adequada para que pudesse se fazer credor do próprio perdão, muitas vezes. Muitas vezes isso vai acontecer. E pode acontecer, obviamente, conosco, né? Então, a gente pode ter tido situações assim muito duras, muito difíceis no convívio com os nossos irmãos em outras existências. Podemos ter nos mantido numa posição, por exemplo, orgulhosa, vaidosa, e não construímos, né, nenhuma condição para que aquele irmão fizesse um movimento de nos perdoar. E, uma vez desencarnados, podemos rever toda essa situação, reencarnamos com o propósito de nos melhorarmos sempre, mas trazemos muito fortemente marcados em nós essas mazelas. Então, esse é um ponto de vista, né? É um ponto de vista que já nos faz pensar na necessidade, por que nós devemos perdoar. Há um outro ponto de vista, e há inúmeros outros, né? Há um outro que eu fiquei pensando que é aquele ideal, né, gente? Porque, assim, quando a gente se dispõe ao perdão, já é ótimo. Agora, pensem naquela situação em que nós já começássemos a pensar em não ter a necessidade de perdoar, porque nós já teríamos nos desenvolvido de tal maneira, nos equilibrado, nos elevado, buscado sintonias tão boas que sequer nos sentiríamos ofendidos, de tal maneira que não sentiríamos a necessidade de perdoar. E olha como isso está relacionado ao sempre, né, ao processo evolutivo, a uma elevação, a um degrau a mais. Porque uma postura como essa, de eu não me sentir ofendida diante de qualquer atitude do meu irmão, não significa passividade, ou pior que isso, alienação. Não significa que eu estou alienada, que eu não esteja compreendendo o que está acontecendo, que eu não tenha condições de avaliar aquele contexto, inclusive avaliar a necessidade de eu, muitas vezes, me precaver, me proteger de determinadas situações, quer sejam situações que possam comprometer a minha integridade física, quer sejam situações que possam vir a comprometer a minha integridade mental, emocional, o meu equilíbrio, né? Agora, se eu já me coloco numa posição de não me sentir ofendida, a ponto de precisar trabalhar, né, aquele esforço para perdoar, eu já tenho condições também de avaliar aquilo que me faz bem e aquilo que não me faz bem.
Vejam, eu não estou dizendo que eu vou me ofender com o meu irmão, mas eu reconheço que aquelas atitudes, elas não me fazem bem, né? Vejam, há situações, o Rossandro Klinge dá esse. Eu O acho que o áudio microfone de Mônica parou. travou, Mônica. Porque eles têm atitudes, eles gostam de certas coisas, têm certos hábitos que já não nos agradam mais. Isso não significa que os nossos amigos tenham nos ofendido, tenham feito qualquer coisa que merecesse de nós uma atitude de perdoá-los, de ter que perdoá-los absolutamente. Só que nós já estamos numa situação em que aquela vivência com os nossos amigos já não nos satisfaz mais. Isso foi puxando o fio, né, dessas possibilidades de abordagem desse tema, e eu fiquei pensando em outras situações, assim como há momentos em que eu não vou desejar estar com esta ou com aquela pessoa, com este ou com aquele grupo, porque já não me satisfaz mais, ou eu estou buscando outras formas de viver. Há outras ainda mais assim esdrúxulas que jamais poderiam se colocar no nosso horizonte de nos ofendermos ou termos que perdoar alguém, mas nós nos irritamos. Eu, por exemplo, me peguei ontem irritada com o cachorro que mora aqui em casa, porque em algum momento eu não queria que ele estivesse dentro de casa, eu pedi que ele saísse, eu fui tentando direcioná-lo para fora e ele sabiamente foi encontrando maneiras de se permanecer aqui dentro. Eu, ao invés de me regozijar com aquela situação e reconhecer, mas olha que cachorrinho danado, já está desenvolvendo o seu livre-arbítrio, esse meu irmãozinho aqui neste momento animal dele já está demonstrando, né, que é um princípio inteligente, um princípio espiritual em desenvolvimento. Imagina, eu me irritei com aquele cachorro, né, que mora aqui em casa. Olha como, né, a gente se irrita, ou eu me irrito, às vezes eu me irrito com o eletrodoméstico que não funciona direito, ou pior ainda, né, eu me irrito com coisas que eu mesma provoco, algo que eu derrubo, algo que eu faço de errado, um copo que eu quebro, né? Absolutamente cabe qualquer pedido de perdão, porque ninguém absolutamente te ofendeu, mas você mesmo assim se irritou. Então eu fui pensando, né, no quanto demanda de nós muito esforço para que a gente possa se manter em paz, sempre. Porque eu, falando por mim, eu me irrito até por atitudes que eu mesma provoco nas situações mais comezinhas, mais do cotidiano. Passando pelo animal que está desenvolvendo o seu livre-arbítrio, fazendo coisas que eu não gostaria que ele fizesse, e chegando até ao máximo daquelas situações em que realmente a gente vai reconhecer que se ofendeu com alguém e precisa fazer daí um esforço hercúleo para chegar ao perdão. Como demanda esforço nós nos mantermos em paz, né? Joana de Ângeles vai nos falar da ciência que a paciência é a ciência da paz, né? Isso não é uma questão de etimologia, é uma questão de conteúdo mesmo, de conceito, né? Porque para eu me manter em paz é necessário toda uma ciência, toda uma compreensão de uma série de conceitos que aos poucos eu vou introjetando e aos poucos eu vou tentando colocar em prática. Essas situações de eu me irritar com as coisas do cotidiano são situações assim que cada vez acontecem num átimo, assim, sabe? É rápido. Muito rapidamente eu me dou conta de que eu me irritei, que eu me saí daquele estado de paz e eu já respiro, retomo, racionalizo, falo, Mônica, onde já se viu
você se irritar com o cachorro, se irritar com um copo que derrubou, né? E retomo rapidamente. De tal maneira que eu me lembro de expressões um pouco mais enraivecidas da minha parte, que eu tinha no passado, mas sabe que eu já não me lembro mais qual era aquela sensação que eu sentia, né? Então, eu percebo que eu já estou conseguindo me manter mais assim, continuamente nesse estado de paz. E eu fico pensando que, ao desenvolvermos esse exercício, nós vamos cada vez mais chegando próximos daquela situação em que a gente já não vai mais precisar se esforçar para perdoar. Penso eu que essa seja uma boa meta, né? Um bom objetivo para a gente buscar atingir agora, nessa encarnação mesmo, né? Acho que todos nós temos essa condição. E vejam como que, por esse ponto de vista, a gente vai abordando a temática do perdão, ou porque devemos perdoar, como algo que nos remete à necessidade de revisão de nós mesmos. Repito, isso não significa, isso são os nossos mentores que vão nos auxiliando, né? Eles dizem isso, né? Eu me manter em paz, eu procurar observar em mim mesma onde estão as fragilidades que fazem com que eu perca a paciência, perca o meu estado de paz, me irrite, me ofende, etc. Isso não significa que eu não vou detectar o mal. Não significa. Eu vou detectar o mal, né? Eu vou detectar atitudes no meu irmão que não me são benéficas, né? Como eu disse, desde um comportamento que já não é aquele que eu quero mais conviver, até situações em que eu reconheço que realmente eu preciso me proteger desse irmão porque ele está com atitudes violentas, por exemplo, né? Então, eu vou reconhecer que o mal, vamos generalizar assim, ele existe, mas ele não vai tirar a minha paz. Então, quando eu perco a paz, eu perco a paciência, eu me ofendo, eu me machuco, eu devo olhar, me voltar para mim mesma e observar o que é que está acontecendo. Por que se sentir tão ofendida? Por que se sentir tão machucada? É um problema de autoestima? Será que está se sentindo insegura? Será que é um problema de vaidade, de orgulho? O que é que está acontecendo? Por que essa atitude do seu irmão, que de fato foi uma atitude repreensível, não se deve agir assim com os outros, mas por que você se fragilizou tanto? Ou por que você demonstrou, né, as fragilidades de uma maneira tão evidenciada? Vamos procurar isso? Vamos tentar nos melhorar? Gente, isso às vezes leva dias. Isso às vezes leva anos. Essa semana mesmo eu tive um sonho me envolvendo com, né, me vi envolvida no sonho com uma situação que aconteceu, gente, tem, sei lá, mais de 20 anos, quase 30 anos atrás. E eu senti nesse sonho que eu estava me libertando daquela situação. Então, às vezes, leva muito tempo, né? Mas tudo é um processo. O importante é que a gente se coloque a caminho. A propósito dessa coisa de, quando estamos diante da necessidade do perdão, nos voltarmos para nós ou nos voltarmos para o outro, permitam-me compartilhar com vocês aqui duas definições que eu encontrei sobre o perdão. Uma definição geral, né, que está no dicionário. Se você for buscar no dicionário comum, ele vai dizer que perdoar é desobrigar uma pessoa de cumprir o que era de seu dever. Né? Então, eu desobrigo alguém de cumprir o seu dever. Isso é perdoar. Percebam que eu me coloco, né, por esse ponto de vista, como a boazinha da situação, e meu irmão é que permanece com o erro só para ele. Repito, ele pode até ter errado, mas eu também tenho as minhas dificuldades a serem vencidas. Agora, por essa definição comum, parece que é só o meu irmão que tem dificuldade e eu, pelo contrário, né?
Sou alguém evoluído que desobrigo o meu irmão de alguma obrigação que ele teria para comigo. Olha a definição que a Joana de Ângeles traz. Perdoar é superar o sentimento perturbador do desforço, das figuras de vingança e de ódio. Olha que forte que é isso. E olha o quanto que volta para nós, né? Então, superar o sentimento perturbador do desforço, né? Aquele sentimento de ficar sempre desejando dar um troco, né? Diante de alguma coisa que aconteceu. O sentimento perturbador das figuras de vingança e de ódio. Isso é perdoar. Então, vejam, quando eu preciso me colocar nessa posição de perdoar, tem alguma coisa forte, importante, pesada dentro de mim que eu preciso trabalhar. Porque essa coisa forte, pesada, ela funciona como uma verdadeira prisão. E aí eu vou tentar, eu não, né? Eu trouxe aqui Joana de Ângeles para tentar assim nos convencer de que por que nós devemos perdoar. Então, esse texto, ele é de Joana de Ângeles, né? É o verbete perdão, que está no livro Repositório de Sabedoria, mas esse texto ele sofreu aí uma redação do Momento Espírita. E é essa redação do Momento Espírita que eu trouxe aqui para a nossa reflexão de hoje. Então, por que devemos perdoar? O título é o nosso título aqui da noite de hoje, né? Não é o título do texto. Então, vamos com o texto agora. Vamos imaginar a seguinte situação. Se alguém lhe atirasse uma pedra, o que você faria com ela? Feche os olhos e pensa, pá, alguém te jogou uma pedra no meio da testa. O que é que você faria com ela? Você a ajuntaria e guardaria para atirar no seu agressor em momento oportuno? Você jogaria a pedra fora? Ou você trataria dos ferimentos que a pedra te provocou e esqueceria aquela pedra no lugar em que ela caiu? Vamos começar a pensar sobre isso? Ora, eu ajuntar aquela pedra, guardar aquela pedra para atirar no meu agressor em momento oportuno, o que é que eu estou fazendo? Eu estou me envolvendo, eu estou alimentando aquele sentimento perturbador do desforço, da vingança e do ódio, né? Então, absolutamente, eu não estou perdoando, eu estou alimentando o sentimento, o desejo de vingança. Então, eu guardo aquela pedra, porque eu vou devolver aquela pedra para quem me atirou. Eu posso simplesmente jogar a pedra fora, ou eu posso tratar dos ferimentos e esquecer a pedra no lugar em que ela caiu. Eu acho que esse terceiro ponto, ele é bem mais interessante, porque se eu simplesmente jogar a pedra fora, eu posso não estar fazendo aquele movimento que eu falei que é muito importante para mim mesma. É certo que meu irmão me jogou uma pedra. E é necessário eu verificar, não apenas, sabe, deixar para lá, não me dar conta assim, do que aconteceu, fazer de conta que não aconteceu nada. Não é isso. Esse fazer de conta que não aconteceu nada, eu acho que seria essa atitude de simplesmente jogar a pedra fora. Agora, se eu trato dos meus ferimentos, quer dizer, eu me volto para mim. Essa pedra, ela me feriu. Ela me feriu como? Esse ferimento foi profundo? Ele foi superficial? Será que eu preciso de ajuda de alguém para dar pontos nele? Ou não, eu dou conta de tratar desse ferimento sozinha e eu esqueço aquela pedra no lugar onde ela estava. Eu não trago aquela pedra e tudo que ela trouxe consigo para mim. Pelo contrário, eu cuido de mim. Vamos lá o texto. Se você respondeu que guardaria a pedra para devolver em momento oportuno, gente, eu tenho certeza que ninguém responderia isso, mas
há momentos que acontecem que a gente acaba guardando algumas pedrinhas, vamos reconhecer. Então, se por acaso, em algum momento, a gente guardar alguma pedrinha, vamos pensar no seguinte, em como essa pedra vai nos atrapalhar durante a nossa caminhada. Vamos supor que a gente pega essa pedra e guarda no bolso da camisa, onde fica bem fácil, na verdade, para eu pegar essa pedra. Então, ela está ali, evidente, à mão. Eu estou prestando atenção nessa pedra, porque o que eu quero é devolver essa pedra no momento certo. Gente, imagina como essa pedra nos causará desconforto. Primeiro, porque a pedra será um peso morto a nos dificultar a caminhada, exigindo maior esforço para mantê-la no lugar. Eu dou um passo, aquela pedra se mexe. Eu me mexo, aquela pedra parece que vai cair. O tempo todo eu estou cuidando daquela pedra. Ela ocupa, né, muito da minha atenção. E a minha caminhada com isso, ela vai demandar um esforço maior. Segundo, cada vez que eu for abraçar alguém, esse alguém também sentirá, tanto quanto eu, aquela pedra machucando o peito. Olha isso, gente. Aquela pedra que eu guardei, ela me machuca e machuca alguém que está querendo me abraçar. Eu guardo em mim alguma coisa que me machucou, continuo cuidando dessa coisa que me machucou, e aquele que se aproxima de mim, me trazendo um abraço, eu machuco também. Terceiro, se a gente ganhar uma flor, por exemplo, nós não vamos conseguir colocar essa flor no bolso, porque ela estará ocupando aquele bolso, né, o nosso bolso, com o seu peso inútil. À medida que a gente vai se voltando para essa pedra, vai prestando atenção nela, para que ela se mantenha guardadinha ali no nosso bolso, não caia. Ela vai ocupando muito de nossa atenção. E aí nós não conseguimos, por exemplo, colocar uma flor no nosso bolso. E essa imagem da flor me faz pensar na imagem do terreno, sabe, daquele terreno que o semeador saiu a semear? O nosso terreno, do nosso coração, vai ficando empedrado. E aí as sutilezas, as belezas não vão tendo espaço nessa pedra que em que nós estamos nos transformando. Em quarto lugar, olha isso, o nosso agressor pode desaparecer da nossa vida. Pode ser que a gente nunca mais volte a se encontrar com esse agressor. Nesse caso, nós teremos carregado essa pedra inutilmente. E olha o tanto de mal que ela nos causou, o tanto de desconforto, o tanto de dor para aquele que veio nos abraçar. Vamos fazer, então, uma comparação com uma ofensa qualquer que nós tenhamos recebido. Então, a gente vai empregar o mesmo raciocínio da pedra para uma ofensa. Se nós guardarmos essa ofensa em nós, pensando em revidar no momento oportuno, esperando aquele momento certo para eu dar o troco, para eu dar a resposta, pensa em como esse posicionamento pode ser ou será inevitavelmente um peso inútil a nos sobrecarregar. Quanto tempo nós vamos utilizar da nossa mente, da nossa condição de pensar coisas belas, produtivas, criativas, mas nós vamos utilizar toda a nossa condição de mentalização pensando no nosso agressor e imaginando planos para nos vingarmos. Quantas vezes nós vamos deixar de sorrir para alguém? Porque o nosso pensamento está voltado para aquela ofensa e ela vai nos amargurando,
como aquela pedra, ela vai nos deixando empedrados, duros, e a gente vai perdendo a flexibilidade até para dar um sorriso. Se nós insistirmos em alimentar essa ideia de revide, com o passar do tempo, fatalmente nós vamos nos tornar uma pessoa amarga e infeliz. Porque esse sentimento do revide, ele funciona como um verdadeiro ácido que nós vamos guardando e alimentando e nutrindo em nossa própria intimidade. E esse ácido fatalmente vai apagar o nosso brilho e a nossa vitalidade. Mas, se nós pensarmos diferente, e quando nós recebermos uma pedrada, nós tratarmos dos ferimentos e jogarmos a pedra fora, nós vamos perceber que essa é uma decisão inteligente. E nós vamos agir da mesma forma quando nós recebermos uma outra ofensa qualquer. Eu tenho certeza que quando a gente estava lá no primeiro slide, nós pensamos exatamente isso. Eu pensei, nossa, olha que atitude inteligente de uma pessoa consciente, de uma pessoa já amadurecida. Eu reconheço que a pedra me machucou. Eu reconheço que eu me ofendi. Ao reconhecer, eu me volto para mim e vou me cuidar. Vou verificar onde é que eu fui machucada. Qual aspecto do meu ser está frágil, está machucado, está precisando de cuidados, de tratamento? E que tipo de tratamento é esse? E essa mesma atitude, então, que nós pensamos lá naquele primeiro slide, certamente que nós vamos pensar para quando nós estivermos diante de qualquer ofensa. E um detalhe importante daquela atitude foi de deixar a pedra naquele mesmo lugar. Eu reconheço que eu tenho fragilidades e me machuquei, mas eu não pego para mim a maldade, a perversidade, a malandragem, a traição, nada desses sentimentos, dessas atitudes, desses pensamentos que eu verifiquei que me machucaram, sim. Mas eu não os trago para mim, eles vão ficar lá, exatamente naquele lugar onde eles me ofenderam. Ou seja, tudo isso que é ruim e que me ofendeu, sim, mas tudo isso vai ficar com o meu agressor. Eu não trago nada para mim. Eu vou cuidar dos meus ferimentos. Às vezes isso vai levar décadas. Há situações, nossa, que vai de uma encarnação para outra. Ok, a gente vai tentar se curar o mais rápido possível, mas o fundamental agora é que nós não tragamos para nós nada daquilo que nos machucou. Nada daquela violência, nada daquela perversidade, nada daquele ódio, nada daquilo vai estar dentro de nós. Gente, quem desculpa o seu agressor é verdadeiramente uma pessoa livre. Perdoar é libertar-se. Então, aqui eu acho que a gente já começa a responder. Por que devemos perdoar? Olha só, se eu não perdoo, não perdoar significa o quê? Alimentar sentimento de revide, de desforra, de vingança. Alimentar esses sentimentos é como carregar uma pedra em mim. Essa pedra pesa, essa pedra me aprisiona, essa pedra não permite a oxigenação do meu terreno para que sementes boas ali germinem. Eu vou ficando presa naquela situação ruim, não consigo sair dali, não consigo me respirar, não consigo respirar, né?
Quem procura a vingança se iguala ao seu agressor. É aquilo que a gente estava comentando, né? Quando eu procuro a vingança, eu não deixo a pedra ali no lugar que ela estava. Eu trago para mim exatamente aquilo que o meu irmão direcionou a mim. O seu ódio, a sua perversidade, o seu comportamento traiçoeiro, vil, perverso. Eu trago para mim. Ao trazer para mim, mesmo que naquela situação ocorrida eu estivesse certa e o meu irmão estivesse errado, eu já perdi a razão, porque eu sintonizei com ele. E eu estou alimentando em mim exatamente as mesmas coisas que me machucaram e que estavam nele, eu trouxe para mim. Somente pode considerar-se diferente quem age de forma diferente, e não aquele que deseja fazer justiça com as próprias mãos, né? Essa história da gente querer ser justiceiro, né? É preciso tomar muito cuidado com isso. Eu fiquei pensando também sobre esse ponto de vista, sabe, da justiça, porque assim, ocorrem situações em que a nossa justiça terrena, ela não dá conta, né? Não adianta eu querer ir lá no juiz, lá no advogado e falar, eu quero prestar uma queixa contra o meu irmão, porque podem ser que sejam situações que não são tratadas pela nossa justiça comum, a nossa justiça humana, que lida com coisas assim de ordem mais comum que eu quero dizer assim, mais comunitária, mais social, né? Mais geral. Por outro lado, a justiça divina, que é uma justiça que olha para absolutamente tudo, nada fica fora do olhar da justiça divina, essa grandiosidade toda da justiça divina, que envolve, por exemplo, aquelas questões de reencarnação que nós comentamos lá no início, essa justiça, às vezes, é tão grande, ela é, de fato, tão grande para nós, que a gente também não reconhece que essa justiça esteja acontecendo. Então, às vezes, a gente mesmo quer agir como justiceiro, ou se não quer agir como justiceiro, que eu acho que nenhum de nós aqui fica alimentando isso, uma coisa que pode acontecer, e é algo que eu preciso trabalhar dentro de mim, eu vou compartilhar com vocês, ter a tranquilidade de esquecer aquela ofensa. Não ficar alimentando aquela ofensa, não ficar me sentindo o tempo todo aquela ofensa. Porque eu acho que às vezes a gente faz isso porque a gente tem a impressão que se a gente esquecer, no sentido de eu não vou mais sentir aquilo que eu senti, eu não vou mais sentir a ofensa ou aquilo que o meu irmão fez como ofensivo, é como se o meu irmão não tivesse que prestar contas a justiça nenhuma, porque isso é o que a nossa definição de perdoar no senso comum diz. A gente desobriga o nosso irmão, né? E isso às vezes faz com que a gente fique alimentando aquele sentimento de ofensa, a gente não se liberte daquele sentimento de ofensa. Pode ser que eu não deseje, né? Não fique desejando, alimentando, querendo alimentar nada de mal, de vingança para o meu irmão. Mas parece que eu tenho que ficar alimentando aquele sentimento, eu não posso esquecer aquilo que eu sentia. Eu não posso me libertar disso, porque parece que eu vou estar libertando o meu irmão e ele não vai ter que prestar contas à justiça. A gente já sabe que não é assim, né? Que em algum momento ele vai ter que lidar com a justiça, porque a justiça está onde, queridos? Inscrita na nossa própria consciência. E mais dia ou menos dia, o nosso irmão também vai se deparar com a sua própria consciência. Então, a gente pode se libertar, a gente pode ser livre, nós não precisamos ficar cuidando da consciência do nosso irmão, não. Ele é que vai ter que ter as próprias experiências, vivenciar as suas experiências, se amadurecer, e um dia ele vai se dar conta, né? E ele vai, à sua maneira, de acordo com as condições que a vida vai oferecendo para todos nós, reparar aquele erro que ele cometeu contra nós, né? Quando for o caso, a gente busca apoio na justiça, às vezes é necessário até para a gente se precaver contra alguma violência, tudo bem, tá? Então, finalizando, vamos ressaltar então que perdoar não é apenas esquecer temporariamente as ofensas. Veja, que importante que é isso.
esquecer as ofensas. Isso os estudiosos têm sempre nos chamado a atenção. Gente, perdoar não é esquecer assim, saiu da minha cabeça aquilo que meu irmão fez, falou comigo aquele dia. Isso é outra coisa, né? Isso é algum processo aí neurológico que já não está funcionando muito bem na sua cabeça. Não é isso. O que nós devemos esquecer é a ofensa, ou seja, nós devemos trabalhar em nós, por isso que é importante curar aquele ferimento. Isso que a gente precisa fazer, sabe? A gente não precisa ficar cuidando da consciência do nosso irmão, mas muito menos ficar buscando formas de revidarmos aquela ofensa. Isso só atrapalha a nós mesmos, só nos faz sofrer mais. O que nós precisamos fazer? Curar do nosso ferimento para que ele não doa mais. Isso é que os estudiosos também têm nos chamado a atenção para essa palavra do ressentimento. O que é o ressentimento? É ficar ressentindo. Eu fico sentindo dentro de mim aquela ofensa. E como eu disse agora há pouco, né? Em muitos casos eu fico querendo mesmo isso, eu fico alimentando. Como é que eu me senti mesmo? Como é que é esse sentimento? Não, ele me ofendeu mesmo, eu estou mesmo muito aborrecida, eu estou mesmo muito sentida. Absolutamente, né? Então, não é esquecer temporariamente a ofensa e daí a pouco voltar a sentir aquela mesma dor dentro de nós, aquele mesmo ferimento. A gente precisa se cuidar, a gente precisa realmente buscar todos os recursos para cicatrizarmos essa ferida. Então, perdoar é limpar o coração de qualquer sentimento de vingança ou de mágoa, ok? Eu acho que vingança a gente não vai procurar mesmo, acho que nós já vencemos essa fase. Agora, a mágoa, eu acho que a gente ainda guarda dentro de nós. O tamanho da mágoa é o tamanho da ferida, né? Como eu disse, às vezes a gente precisa até de ajuda de alguém para vir nos dar pontos. Às vezes a gente precisa de um psicólogo, precisa de um atendimento fraterno, né? Porque a gente está sentindo que aquela mágoa está grande. Agora, quando nós sentimos isso, isso nos faz, então, voltar para nós mesmos, né? E buscarmos em nós onde é que estão aquelas fragilidades que fazem com que nós não estejamos conseguindo curar aquele ferimento. Queridos, como eu disse, o tema foi instigante, foi provocativo. Eu tentei trazer, de alguma maneira, alguns pontos de vista, assim, para nos ajudar a responder por que é que devemos perdoar. Tenho absoluta certeza de que eu não trouxe uma resposta, porque eu acho que não tem uma, né? Porque são inúmeras maneiras como a gente pode abordar o tema de uma maneira geral, de uma maneira até teórica. E se a gente for pensar em cada um de nós, em cada pedacinho de nós, em cada aspecto de nós que se ofende, em qual situação a gente se ofende, diante de quem a gente se sente ferido, se nós fizermos esse trabalho, né, de autoanálise, aí sim que a gente vai expandir e aprofundar esse leque, né? O que eu espero ter deixado aqui é a grande importância de, diante de qualquer ofensa, nós buscarmos, sim, as nossas proteções, né? Diante daquele ofensor. Às vezes, até o afastamento é necessário para nós, né? Mas, junto disso, buscarmos com muita honestidade e tranquilidade, trabalhando também o auto-amor e o auto-perdão, buscarmos em nós onde é que estão as nossas fragilidades, curarmos com muito carinho as nossas feridas e buscarmos toda forma de auxílio sempre que for necessário. Muita paz, queridos, e muito obrigada pela oportunidade.